Olá, turminha. Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos ler um poema e entender como a arte ela tem a função de nos emocionar. Quem nunca encheu os olhos de lágrimas assistindo um filme, lendo um texto ou vendo uma imagem? Todo mundo, né? Então, observem essa imagem aí. O que ela representa para vocês? Descreva o que vocês veem nessa cena. Considerando as cores, as expressões dos personagens e o que estão fazendo, que sensações esta cena desperta em você? Você já se emocionou a ler uma história, assistir um filme, apreciar uma obra de arte ou contemplar uma escultura? Não. Essa é a abertura de nossa aula de hoje, né? Que você encontra aí na página 39. Vamos passar a leitura do poema, né, na página 40. O poema é O Peão, né? Antes de iniciar a leitura, gostaria de saber se vocês sabem diferenciar poema de poesia, né? Embora, né, essas duas palavras elas sejam usadas como sinônimos, elas não têm o mesmo significado, né? Poema é um gênero, é um texto concreto como esse que nós vamos ler. E poesia está ligada à emoção causada por uma atividade criativa. É o trabalho com a linguagem que desperta emoção, certo? Então, a gente pode encontrar a poesia numa imagem, em um filme, em uma música, né? A poesia é o que toca nós, leitores, certo? Vamos à leitura? O peão. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira, e o peão fez um eclipse tonta no ar e fincou a ponta no chão. É o peão com 7 listras de cores imprevistas, porém, nas suas voltas todas, não mostra as cores todas que tem. Fica todo cinzento, num ardente movimento, e até parece estar parado, teso, paralisado, de pé. Mas gira, até que, aos poucos, e entre overlins tão loucos assim, já tonto, bamboleia, e bambo, cambaleia. Enfim, tomba, e como uma cobra, corre mole e desdobra então, em hipérboles lentas, 7 cores violentas no chão. Guilherme de Almeida. Quem já brincou de peão? Uma ótima brincadeira da infância, agora me resgatou algumas memórias. Quem ainda não brincou, experimente, viu? Não vão se arrepender. Bem, o poema, né, que nós acabamos de ler, ele foi publicado no livro Caminho da Poesia, que reúne diversos poemas infantis escritos por grandes poetas, como Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e Mário Quintana. Guilherme de Almeida, o autor de O Peão, viveu entre 1890 e 1969. Além de poeta, ele foi advogado, jornalista, tradutor e membro da Academia Brasileira de Letras. Agora, ao estudo do texto, na página 42. Estudando o texto. Você já tinha prestado atenção no movimento de um peão? Vamos comentar agora com colegas e professores. E com os familiares de vocês, que ajudam nas atividades, né? Bom, eu já prestei atenção porque eu já brinquei de peão, né? Explique a maneira como os movimentos do peão são descritos nesse poema. Então, primeiro, o peão faz uma elipse tonta no ar e finca a ponta no chão. Em seguida, ele gira nas suas voltas doidas, depois parece estar parado, paralisado, mas continua girando, até que aos poucos bamboleia, camboleia e tomba no chão. O poema é um gênero organizado em versos, e os versos podem ser agrupados em estrofes. Escreva no espaço abaixo a quantidade de estrofes desse poema. O poema ele possui 5 estrofes, né? E agora, a quantidade de versos presentes em cada estrofe. Então, cada estrofe possui 6 versos.
Volte ao poema, releia a terceira estrofe e responda as questões. Letra A. O que aconteceu com o peão em relação à cor? Ele ficou cinzento. E com seu movimento, ele parece estar parado. Com essas impressões sobre a cor e o movimento do peão enquanto ele gira, são reais ou falsas? Por quê? São falsas porque o peão apresenta 7 listas de cores e, quando lançados, ele está em movimento. Releia a última estrofe do poema em que é feita uma comparação. Aqui o peão é comparado quando está perdendo a força. Há uma cobra. Que efeitos essa comparação produz no poema? Produz um efeito de humor ou de surpresa, né? Pois é como se o brinquedo ganhasse vida. 6. É comum em poemas a repetição de alguns sons que, além de reforçar o ritmo do texto, expressam alguns sentidos para o leitor. Releia os versos a seguir, atentando para os destaques nas palavras. Já tonto, bamboleia, e bambo, cambaleia. Que efeito de sentido essa repetição cria para o leitor? Ela representa o movimento da queda do peão quando está perdendo a força. 7. Agora, releia mais 2 trechos do poema. Fica cinzento no ardente movimento. Já tonto bamboleia e bambo cambaleia. Os sinais de pontuação em destaque nos versos acima são chamados de reticências. Marque um X na alternativa que indica o sentido que esse sinal de pontuação produz nesses versos. Esses sinais indicam que os movimentos do peão continuam ou indicam que o peão não está mais em movimento. Primeira alternativa, indica que os movimentos do peão continuam. 8. Rima é o som final semelhante entre duas ou mais palavras. Releia a estrofe a seguir. A mão firme e ligeira puxou com força a fileira, e o peão fez uma elipse tonta no ar e fincou a ponta no chão. Nessa estrofe, há 3 combinações de sons que aparecem no final dos versos. Agrupe as palavras que rimam entre si. Então, vocês vão aí associar quais são as palavras que terminam com o mesmo som, né? Aí nós temos igreja, peão, tonta, feira, chão, ponta. Igreja e feira, né, tem uma aproximação de som. Então, vocês vão fazer a combinação. Peão e chão também, né, terminam com o mesmo som. Vocês vão ligar. Tonta e ponta também terminam com o mesmo som. Aí vocês vão ligar novamente. Que efeito as rimas criam no poema? Musicalidade, confusão ou mistério? Musicalidade, né? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da leitura do poema O Peão. Gratidão e até a próxima.